bom dia para você, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência, você de toda a nossa região, sintonizados na TV Mix Regional. Muito bom dia! Muito bem, 11 horas 42 minutos, já de volta com a abordagem regional. Deixa eu já cumprimentar a nossa produtora também, Bili Cortez. Bom dia, Bili Cortez, tudo bem? Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mix. Ô, Bili, o que você entende por auxílio acidente? Auxílio acidente é diferente, porque quando a gente fica doente é uma coisa, é uma coisa recorrente daquilo. Agora, acidente é quando acidentalmente acontece alguma coisa na nossa vida que a gente tem que parar de trabalhar. Acho que é isso, mais ou menos. Mas eu tenho uma sugestão para você e para todos os nossos telespectadores. A doutora Angelita já está aqui conosco e vai justamente responder sobre esta questão. O auxílio acidente. Nós falávamos a semana passada, duas vezes na semana passada, sobre o auxílio doença. E hoje o auxílio acidente. Ô doutora, bom dia. É muito diferente? Bom dia, Paulo. É um pouco diferente. No auxílio doença, a sua lesão, ela permanece em evolução ou então em tratamento para poder se estabilizar. No auxílio acidente, não. Essa lesão, ela foi consolidada e não tem mais o que fazer. Ela não vai nem piorar e nem vai melhorar. E esta lesão, ela te reduz a capacidade laborativa. E muitas pessoas às vezes não entendem, porque quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente imagina que a gente se machucou no trabalho. Existe a questão do auxílio acidente quando é em trânsito, ele está indo para o trabalho, se enquadra também no auxílio acidente ou não? Vamos imaginar, doutora, que eu moro na Cachoeira de Emas. Sim. Estou vindo trabalhar aqui na TV, Pirassununga. Neste caminho aconteceu um acidente de trânsito, mas eu estava no meu horário já de trabalho. Enquadra-se como auxílio acidente? Como é que se encaixa essa questão? Tem alguma coisa a ver com acidente de trabalho ou não? Enquadra-se como acidente de trabalho. Enquanto o trabalhador estiver à disposição da empresa, e isso desde o período de percurso até o horário do almoço, ou então aqueles profissionais que vão viajar para prestar algum serviço, estando ele à disposição da empresa e a qualquer momento sofrer um acidente, independente de estar exercendo a atividade, pode ser um acidente paralelo, como esse caso aí, um acidente de trânsito, ele se enquadra no acidente de trabalho. Bom, e depois ela vai explicar como funciona o benefício do auxílio doença e o auxílio de acidente, são coisas distintas. Doutora, estão perguntando para a senhora, posso transformar o meu auxílio doença em auxílio acidente? Pois é. Normalmente é a regra, o auxílio acidente, ele acontece depois de um auxílio doença. Quando a gente está recebendo o auxílio doença, a gente pode seguir 3 caminhos. Essa lesão foi curada, você pode então, primeiro caminho, voltar a trabalhar e deixar de receber o auxílio doença. Segundo caminho, essa lesão, ela se consolidou e ela te deixou totalmente incapacitado para o trabalho. Você pode, então, solicitar a aposentadoria por invalidez. E o terceiro caminho do auxílio-doença é quando essa lesão ela se consolidou, mas ela não te deixou incapaz para o trabalho. O que ela fez foi reduzir a sua capacidade laborativa, foi reduzir a sua produção. Aí você pode, sim, transformar esse auxílio-doença num auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele pode ser inferior ao salário mínimo? E como é feito esse cálculo? Bom, o auxílio-acidente é então uma exceção dos benefícios previdenciários, porque ele pode sim ser inferior ao salário mínimo. E por que isso acontece? Porque a natureza desse benefício não é salarial. Ela não tem a função de restabelecer ou de suprir o seu salário. Ela tem natureza indenizatória por conta da sua perca da capacidade laborativa. E o valor desse auxílio-acidente é de 50% do valor do auxílio-doença. Então, se faz o cálculo para o auxílio-doença e pega-se a porcentagem de 50% desse valor.
Deixa eu mandar um abraço para o Heraldo, ele é dono do jornal A Folha, da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Ele está também colaborando com a divulgação do programa e da participação da doutora Angelita Lemos. Já 2 semanas, doutora, que ele publica aí uma matéria sobre a participação da doutora. Obrigado aí ao Heraldo da Folha de Santa Cruz das Palmeiras. Billy, vamos fazer pergunta para a doutora Billy Cortez? Pois não. Vamos lá, Paulo. Recebo auxílio acidente desde 2002. Vou poder acumular com a minha aposentadoria? Então, você recebe a partir de 2002. A lei sofreu uma alteração em 97. A partir de dezembro de 97, o auxílio acidente não pode ser acumulado mais com aposentadoria nenhuma. Aqueles que recebem auxílio acidente antes de 97, continua recebendo até hoje, quando for se aposentar, ele terá direito a acumular o auxílio acidente com a aposentadoria. Mas para aqueles que a partir de dezembro de 97 começaram a receber, não mais terão direito a acumular. 12h48, mais uma pergunta, Billy Cortez. A Irani de Leme, ela diz o seguinte: o marido é aposentado por invalidez. Depois de 9 meses, chegou uma carta avisando mudança de banco, porque houve mudança para auxílio-doença. Então ele era aposentado, chegou uma carta dizendo para mudar de banco que ia passar auxílio-doença. Ela quer saber por que aconteceu isso. Bom, precisa verificar no processo administrativo o que aconteceu. Ele recebia uma aposentadoria por invalidez, ele passou por uma perícia e essa perícia constatou que a incapacidade dele não era definitiva, era uma capacidade temporária, foi por isso que retornou ao auxílio-doença. Isso pode acontecer, mas precisa verificar o processo administrativo e ver quando se deu essa transformação. Se ele não passou por uma perícia, o INSS não pode fazer essa transformação de benefício. A sua pergunta, Billy Cortez. Olha, a Adriana de Pirassununga, ela foi no INSS fazer contagem da contribuição. E ela ouviu da moça que a atendeu o seguinte: por que você não se utilizou do INSS durante qualquer do tempo que fosse necessário? Falta 3 anos e meio de carência. Você tem uma carência de 3 anos e meio. Então ela quer saber o que significa isso, porque ela quer se aposentar por tempo de serviço. Bom, essa informação é equivocada, ou ela não compreendeu direito o que a funcionária do INSS não soube aí, tá passando o conceito certo. Porque é o seguinte, a carência do benefício, carência para qualquer benefício da Previdência Social para fins de aposentadoria é de 180 contribuições. Isso mesmo para aposentadoria por idade, porque nós estamos falando, aposentadoria por tempo de contribuição, desculpa, porque nós estamos falando de carência e não de tempo de contribuição necessário. Agora, o que pode acontecer é que ela já tem aí o período necessário para se aposentar, mas tenha perdido a qualidade de segurado e aí ela precisa voltar a verter contribuições para a Previdência Social. Agora, o fato dela nunca ter se utilizado em algum momento da Previdência Social, isso não tira dela direito nenhum. Ela continua possuindo aí todos os direitos a requerer qualquer tipo de benefício perante a Previdência Social, se ela mantiver a qualidade de segurado. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui que chegou para mim pela internet. Eu vou aproveitar que a Billy está atendendo o telefone e vou fazer ela. Pois não, doutora. Olha, uma trabalhadora, ela me pergunta assim, trabalho em pé o dia todo e agora estou com um problema de coluna. Pedi auxílio doença e foi negado. Eu posso requerer o auxílio acidente? Bom, você não pode passar direto para o auxílio acidente, precisa passar pelo auxílio doença. O que acontece no seu caso é que precisa ser verificado se essa lesão na coluna, ela é, na verdade, um acidente de trabalho por uma doença ocupacional. A atividade que você exerce na empresa causou essa lesão na coluna? Se causou essa lesão na coluna e você tem qualidade de segurado do INSS, você pode pleitear o auxílio-doença. E aí, essa lesão se consolidando e diminuindo a sua capacidade laborativa, você pode solicitar, então, o auxílio-acidente.
Olha, 12h55, só está percebendo, doutor, que na hora que a gente entra no assunto, o telefone não para, o pessoal começa a perguntar. Dá mais uma vez o endereço eletrônico, que as pessoas anteciparem as suas perguntas para facilitar também o trabalho e o maior número de perguntas serem respondidas. E qual o tema da semana que vem para as pessoas já puderem indo aí colocando as suas perguntas, doutor, por favor. Tá joia. O pessoal de casa pode entrar em contato comigo, então, através da fanpage, que é Direito com Angelita Lemes, ou então através do e-mail, direitocomangelita@gmail.com. Paulo, a proposta para a semana que vem é sair um pouquinho desses benefícios de incapacidade e falar sobre salário maternidade. Você sabe que o salário maternidade é concedido pela mulher, para a mulher, porque Sim. o próprio nome já diz. Agora eu vou deixar uma pergunta para você, como você fez isso comigo no começo do programa. Pois não. E só vou te responder na semana que vem. E aí você pesquisa para me falar também. Pois não. Cabe salário maternidade para homem? Olha, eu não vou responder porque tá semana que vem. Eu já veiculei uma matéria, inclusive aqui, sobre esse assunto, viu? Sobre o salário maternidade para homem. Os nossos telespectadores, inclusive, saberão a resposta dessa pergunta. Ô, Billy, dá tempo de mais uma pergunta, pois não? Então, mais uma pergunta da Aparecida de Leme. Ela operou câncer de mama, pagou INSS mais de 20 anos para a empresa onde ela trabalhava. E para ela aposentar, ela precisou pôr na justiça. Aí cortaram a aposentadoria dela. Aí ela ficou 1 ano e voltou para ela a aposentadoria de novo. Agora ela quer saber se pode receber esse atrasado, se ela tem direito. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente precisaria tomar conhecimento aí do processo, né? Então, você precisa verificar com o seu advogado o seguinte, se ele entrou com restabelecimento de auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez que foi suspensa. Se ele entrou com restabelecimento e a justiça concedeu esse restabelecimento, então você tem o atrasado para receber da data que teve a primeira alta até o momento em que foi implantado o benefício. Agora, se ele solicitou um novo pedido de aposentadoria, um novo pedido de auxílio-doença por conta do agravamento da doença, aí gerou um novo benefício, então não tem atrasado. Será que o homem pode receber o auxílio maternidade? Doutora, uma boa tarde, obrigado mais uma vez pela participação. E ela continua, viu, nas redes sociais respondendo algumas perguntas também. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você aí de casa pela participação. Gente, não dá mais tempo de nada. Obrigado, doutor, obrigado, Billy, obrigado à nossa equipe, à nossa produção, o Zé que hoje está por aqui também. Sem toda essa estrutura seria difícil fazermos o programa. Graças a esse apoio dessa equipe fantástica, o programa Abordagem Regional a cada dia na sua casa, nesse mesmo horário. Até amanhã. Tchau.